Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aulinha de português? Então, vamos lá! Nós vamos estar falando sobre os sinais de pontuação, que nos ajudam na hora da escrita, em dar uma pausa, uma entonação. Então, vamos lá. O ponto final é o mais utilizado. Ele indica que a frase terminou. Você quer escrever uma frase, finalizando ela, coloca o ponto final. O ponto de interrogação, ele indica que você está fazendo uma pergunta. Então, se você quiser escrever uma pergunta, no final tem que pôr o ponto de interrogação. O ponto de exclamação é quando você quer escrever uma frase com admiração, com emoção, com sentimento, e aí você coloca o ponto de exclamação. 2 pontos indica quando alguém vai falar. Então, a gente usa em diálogos, né? O fulaninho disse, o fulaninho falou. 2 pontos a gente usa. A gente também coloca 2 pontos quando a gente termina o enunciado, porque espera-se que alguém vai completar com a resposta. Agora, aqui embaixo tem o travessão. Travessão, ele indica que alguém está falando na hora da escrita. É para indicar a fala de alguém na escrita. E eu sempre falo para os meus alunos que ele é como se fosse uma boquinha, porque ele indica alguém falando, né? É o travessão. Reticências são esses 3 pontinhos. Quando a gente tem um texto muito grande e a gente não quer usar o texto todo, a gente usa uma parte do texto e coloca reticências para a gente saber que aquele texto tinha uma parte que não foi usada. E a tia sempre explica para vocês, né? No texto, quando aparece a reticências. A vírgula, ela é uma pausa no texto, né? Na frase, mas também a vírgula serve para separar elementos. Por exemplo, se eu quero falar muitas cores, eu vou usar a vírgula até o finalizar. Ó. Verde, vírgula, amarelo, vírgula, roxo e azul. No final, a gente sempre bota o E, tá bom? A vírgula também aparece nas datas. Rio de Janeiro, vírgula, e a gente termina a data. A vírgula também serve para quando a gente chama alguém. Por exemplo, mãe, vírgula. Posso tomar sorvete? Né? Ou quando você chama um amiguinho para brincar. João, vírgula. Você quer brincar comigo? Então, você sempre usa a vírgula para separar esses elementos. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa também. Uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto. Geralmente, o ponto e vírgula serve para separar tópicos, ideias. Por exemplo, a tia às vezes separa os conteúdos quando vai colocar na prova, a tia coloca assim, ponto e vírgula, separando os tópicos. Acentuação gráfica, ponto e vírgula. Sílaba tônica, ponto e vírgula. A tia vai separando esses tópicos. É bom separar com ponto e vírgula. Essas linhas curvas são os parênteses. Eles servem para a gente colocar ali algo que exige uma explicação mais detalhada. Por exemplo, se eu escrevo os peixinhos que vivem no mar, aí eu boto entre vírgulas, água salgada, porque eu quero chamar a atenção e explicar um pouco mais e lembrar que a água do mar é salgada. Então, eu coloco entre parênteses para dar uma explicação mais detalhada. E os sinais de pontuação, vamos treinar? Nós vamos treinar através do diálogo. O diálogo é quando 2 pessoas estão conversando. E o nosso diálogo hoje é o passeio. Maria estava conversando com a mamãe e disse: quando a gente vai falar
Qual é o sinal de pontuação que a gente usa depois da palavrinha disse? 2 pontos, né? Indica que alguém vai falar. E, já que aqui embaixo tem essa frase, mãe, posso tomar sorvete? É alguém que está falando. E qual é o sinal que a tia falou que indica que alguém está falando? O travessão, né? É como se fosse a boquinha, mas o nome dele é travessão. E ela falou, mãe, já que ela chamou a mãe dela, o que a gente tem que botar depois da palavrinha mãe? Uma vírgula, né? Ela chamou, mãe. Posso tomar sorvete? Ela fez uma pergunta. Então, temos que colocar ponto de interrogação. E agora, quem vai falar é a mamãe, ó. Sim, qual sabor? Então, o que indica ali que a mamãe está falando? O travessão. Entre a palavrinha sim e a palavrinha qual, a gente tem que colocar um ponto, indicando que uma frase terminou. Qual seria o ponto? Ponto final, porque a palavrinha, a frase sim, terminou. Observem que logo em seguida, quando a gente termina uma frase com ponto, a frase que vai iniciar tem que ser com letra maiúscula. Qual o sabor? E é uma pergunta. Então, a gente tem que colocar o ponto de interrogação. Muito bem. E agora, continua alguém falando. Já que alguém está falando, a gente usa travessão. Quero de uva, manga e coco. Entre a palavrinha uva e manga, a gente está separando elementos. Então, a gente precisa da vírgula. Muito bem. E para finalizar essa frase, ponto final. E ainda continua falando. Quem será que falou? Que gulosa! Colocamos o travessão e é a mamãe que está falando. Observem que a mamãe falou com emoção, com sentimento. Quando a gente fala com emoção e sentimento, a gente usa qual ponto? De exclamação. Muito bem. Vocês estão muito espertos. Agora, vamos responder aqui, ó. Lembra que a tia falou que tem algumas ações que aconteceram ontem, no passado, e algumas que vão acontecer amanhã, no futuro? Então, as palavrinhas que a gente fala no passado e com M, a gente fala com um som mais brando, ó. Plantaram. É com M. Se a gente fala com mais força, é com a OTIL e é futuro. Então, vamos lá. Os agricultores, pontinho, pontinho, ontem, plantaram ou plantarão? Quem respondeu? Plantaram com M. Muito bem. Acertou. Letra B. As famílias, pontinho, pontinho, ao mercado amanhã. Se é amanhã, vai indicar futuro, né? Então, a gente já sabe que tem que escrever com AOTIL. Então, as famílias irão ou irão ao mercado amanhã? Quem respondeu irão, acertou. Muito bem. Agora, vamos escrever o plural das frases? Ótimo! Qual seria o plural da primeira frase? Lembrando que a luz estava apagada. Se estava, é no passado. Quando o verbo está no passado, quando ele vai para o plural, a gente tem que botar o M. Lembra disso? No passado é com M. As luzes estavam apagadas. Vamos observar agora na letra B. O aluno perdeu o lápis. Se ele perdeu, foi ontem. Então, se o verbo está no passado, quando ele vai para o plural, a gente tem que completar ele com M, né? Então, vamos lá. Os alunos perderam os lápis. Tá bom? Agora, a letra C.
O avião decolará. Se ele vai decolar, é só amanhã, no futuro. E o futuro, a gente sempre escreve com aotil, ão. Então, como é que vai ficar o plural? Os aviões decolarão. Vamos observar a letra D. O cidadão abrirá a porta. Se ele abrirá a porta, é só amanhã, no futuro. E aí, o futuro a gente escreve com aotil. Então, como é que vai ficar o plural? Os cidadãos abrirão as portas. Muito bem, estou muito feliz. Estão aprendendo tudo. Agora, vamos para o feminino. Qual o feminino das frases? O cavalo é amigo do bode. Como é que fica essa frase no feminino? A égua é amiga da cabra. Muito bem. E agora, o padre tem um carneiro. Como é que vai ficar o feminino? A madre tem uma ovelha. Muito bem. Agora vamos para a letra C. O homem é alfaiate. Alfaiate é o homem que faz roupas masculinas para homens. Então, como é que vai ficar o feminino? A mulher é costureira. Agora a letra D. O cidadão correu do tigre. Como é que vai ficar o feminino? A cidadã correu da tigresa. Muito bem. Agora vamos ver o diminutivo e o aumentativo. A palavra boca, chapéu, copo e casa está no seu normal, no grau normal. Agora vamos ver o diminutivo e o aumentativo delas. Boquinha, bocarra. Chapeuzinho, chapelão. Copinho, copázio. Casinha, casarão. Isso aí, meus amores, vamos estudar. Muito bem, meus amores, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.